Isso, pega a sua Bíblia, Lucas capítulo 14. Eu quero trazer uma devocional nessa manhã. Lucas 14. Vamos ler de 21 até o 24. Lucas 14, do 21 ao 24. Hoje eu vou te pedir um favor, botar na King James. Eu sei que eu tenho pedido muito nessa, mas eu vou me agarrar em um termo que só está na King James. Diz assim: diante disso voltou o Senhor em tudo, diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu Senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneiramente. Errei. Lendo de novo: diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde ele relatou ao servo: tudo que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há, se você tem caneta, você marca isso, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Ainda há lugar. Ainda há lugar. No 3 você pode falar forte comigo assim? 1, 2, 3. Ainda há lugar. Essa é uma das parábolas mais significativas da Bíblia, porque fala sobre um grande banquete que foi oferecido em uma determinada ocasião, e os convidados que antes haviam dado ali a confirmação, um a um, foi rejeitando aquele banquete. É como se fosse aquela festa que fazemos em casa, aquela dedicação, aquele esforço, e aí mediante a quantidade dos convidados nós montamos o nosso menu principal. Dependendo da quantidade dos convidados, a gente faz só um franguinho assado. Dependendo da quantidade dos convidados, nós já avançamos e colocamos lá uma carne no forno, de repente uma carne na pressão. Dependendo dos convidados, nós colocamos lá um churrasco, que é para atender mais pessoas em um tempo menor. Logo, pela resposta, pela confirmação da presença, eram realizados os banquetes naquele tempo. Um senhor, então, mandou o seu servo a convidar muitas pessoas. E muitas pessoas confirmaram, disseram: olha, estaremos aí. E aquele senhor então preparou o banquete próprio para a quantidade de pessoas que estariam ali naquele banquete que já haviam confirmado. Todavia, no momento da festa, quando o servo sai avisar: olha, está pronto, está tudo pronto, podem vir. Lamentavelmente, infelizmente, um a um começou a dizer: olha, não vai dar mais para eu ir para a festa, porque eu comprei um terreno aí, agora eu vou ter que dar uma olhada nesse terreno. Eu acabei de casar, agora eu tenho que viver a minha lua de mel. Olha, eu comprei algumas juntas de bois e agora eu tenho que cuidar dos meus bois. Poderíamos colocar nos nossos dias, fazer um apontamento, como coisas corriqueiras do nosso dia a dia, como: olha, antes, quando eu dei minha palavra, eu não tinha
ali, alguém perdeu aqui um brinco que eu acabei de quebrar. Não, pingente? Já era. Depois tira do chão que fiquei tonto. Então, ficou até vista preta agora. Então, hoje em dia, poderíamos dizer que seriam as desculpas de antes eu não trabalhava e agora eu trabalho. Eu tenho que cuidar do meu trabalho. Antes eu não tinha uma casa para zelar, mas agora eu tenho uma casa para zelar. Antes eu não tinha um carro para cuidar, mas agora eu tenho um carro para cuidar. Antes eu não tinha uma empresa para zelar, mas agora eu tenho uma empresa para zelar. O fato é que as desculpas ali, elas não estão padronizadas. As desculpas ali não são uma cartilha a ser copiada, porque pode ser que o autor estivesse ali justamente apontando para coisas que são comuns para todos nós, coisas que nós acabamos deixando de se tornarem como principais em nossas vidas. Há muitos anos atrás, tinha um empresário, dono de uma olaria para queimados, uma olaria muito forte, que fornece tijolos para muitas distribuidoras aqui no Rio de Janeiro e até fora do Rio de Janeiro. E nós tínhamos uma certa conversa com ele por outras coisas que nós envolvíamos, e ele era botafoguense, não sei se ele ainda está vivo, então ele é botafoguense. E aí, por vezes, não poucas, o local em que ele escolhia para se reunir, para conversar, era aos domingos, no intervalo do jogo do Botafogo no Engenhão. Pela primeira vez, eu conversei com o pastor, antes presidente desta casa, ele falou, não, vai lá, neguinho, negócios, vai lá resolver. Na segunda vez eu fui, na terceira vez eu falei, não tem como mais ir para esse lugar. Eu tenho uma semana inteira para ter reuniões de negócios. Eu não posso parar aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho como princípio, como aquilo que eu tenho como fé, simplesmente por causa de um dinheiro que talvez nunca virá em minhas mãos. Quem me trouxe até aqui foi Deus, quem me estruturou até aqui foi Deus. Se Deus tiver que fechar algum negócio, será Deus. Tem coisas que nós não podemos negociar, porque quando nós abrimos o caminho da negociação, tudo parece um ponto para nós rejeitarmos o convite que Deus nos fez. O Senhor olhou para aqueles convidados e Ele se irou fortemente. Existem pessoas que olham Deus como um Deus que não corrige. Pai corrige os seus filhos, sim. Tem pessoas que olham Deus como um amiguinho que consegue levar num papinho, no pé do ouvido e dar um jeitinho. Não! Deus não é um amiguinho que consegue ser levado pelas conversinhas que nós lançamos ao pé do ouvido, mostrando as nossas possibilidades ou impossibilidades. Ele nos conhece. E a Bíblia diz que aquele Senhor se irou com os seus convidados. A Bíblia fala categoricamente que Deus, Ele corrige na figura do Pai, Ele corrige e açoita todos aqueles que Ele ama. A correção, ela é necessária muitas vezes. A correção, ela é pontual muitas vezes. Às vezes nós queremos entender Deus como aquele que está ali disposto, melhor corrigindo, Ele sempre está disposto a nos abençoar, mas nem sempre da maneira como nós achamos que tem que ser. Nosso Deus está acima das formas que nós achamos que Ele pode nos abençoar. Nós precisamos olhar para o Deus como sendo aquele Deus zeloso, o Deus que cuida de todos nós, mas que quer o melhor também para as nossas vidas, quer o melhor de todos nós. Ele quer olhar para a gente e falar assim, olha, eis ali o meu filhinho, eis ali a minha filhinha,
assim como eu dou minha palavra, e olha, velo pela minha palavra, eis ali um que zela também pela palavra, eis ali uma que leva a sério o compromisso que fez. Se disse sim, é sim, não, é não. Esse ano Deus tem me ensinado a trabalhar esse versículo bíblico. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Quando dá, dá. Quando não dá, não dá. Não vou ficar te enrolando. Não vou, não. Dá para fazer? Não. Dá para fazer. Não dá, dá para fazer? Não dá para fazer. Não, mas e se esforçar? A gente pode, mas já estou te avisando que não dá para fazer. Pode ser que de repente, mas já vai ciente que não está dando para dar o melhor nessa condição e nesse momento. O chamado de Deus para as nossas vidas nos exige as coisas principais ali. Então eu consigo enxergar nesse texto, sabe, em primeiro lugar, o Senhor exigindo dos convidados também postura, caráter, ética, moral. E olha como nós estamos vivendo em uma sociedade em que a palavra, a verdade, ela está sendo cada vez mais distorcida. Minha filha estava vendo The Chosen. Ela do nada, eu estava um pouco sem paciência, mas na sexta por sábado até assisti, ela dormiu, eu fiquei assistindo um. Aí ontem ela veio com a pérola, ela disse, meu pai parece Jesus. Aí eu falei, graças a Deus, né? Pelo menos Jesus, né? Ué, graças a Deus. Mas aquilo fez um... E é legal, sabe, Marinha, seu Matos? Aleluia, obrigado, Senhor, pela lembrança. Eu vejo uma geração que está querendo se aparecer, uma geração que quer aparecer cada vez mais com os rapazes e as moças com as calças rasgadas, largadas. Uma geração que está querendo se aproximar do humano para levar para o céu. E é legal, Lília, que todo discípulo de Jesus se aproximava de Jesus para ser igual a Jesus. Porque o que chamava a atenção da humanidade não eram os discípulos serem iguais aos outros homens, eram os discípulos serem iguais a Jesus. E nós estamos ouvindo mensagens aos montes de pessoas dizendo, quanto mais esquisita você ser, melhor, porque você vai alcançar a tribo. Não! Assustei. Quanto mais igual a Jesus formos, mais iremos povoar o céu. Deus está pouco ligando para pessoas que se vestem igual gospel, falam igual gospel, usam roupas esquisitas, usam apetrechos esquisitos, dizem que são de Jesus, mas na hora, meu irmão, não se posicionam como cristãos. Peguei pesado? Me deu até falta já. Tem uma geração que cada vez mais doida. Cada vez mais doida. Está parecendo com que não, eu estou me fazendo fraco para ganhar os fracos. Então você está fazendo o papel perfeito. Qual é? Um papel de sem Deus, porque a tua vida, meu irmão, você diz que está com Deus, mas está vazio. Deixa bater aí. Para que bater? Está ouvindo não? Ouvindo o quê? O barulho de oco. Você está cheio de nada. Está ouvindo não? Não está ouvindo o Espírito Santo não? Não, quando desce o fogo, eu falo em mil línguas estranhas, eu começo na carne e termino no Espírito, eu dou uma rodada no manto do tênis da 5ª geração, olha, seguro no ventilador, mas e agora? Ninguém está te vendo. Posso dar uma batidinha
caixa torácica? O que você quer com isso? Você está vazio. A tua espiritualidade só resiste a 1 hora de culto. Passou disso, está vazio. Passou disso, continua nas desculpas. Passou disso, continua dizendo: eu não posso ir para o teu convite, Senhor. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E o Senhor diz: servo, vai agora. Mas vai onde? Vai nas ruas. Vai nos becos. Vai chamar quem não era visto. Pode botar todo mundo para dentro desse banquete. Mas coloca todo mundo para dentro desse banquete. E aí o servo entra, versículo de número 22, e diz assim: Senhor, eu fiz já tudo que o Senhor mandou. Só tem um detalhe, ele falou: qual? Ainda há lugar. Ainda há lugar. Vira para quem está ao teu lado e fala assim: ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar. O Senhor, Ele está olhando para o povo dEle, Ele está olhando para essa nação, Ele está olhando para esse bairro, esse município. Ele está dizendo: olha, ainda há lugar. Tem muita gente para ser alcançada. Se por um ponto, aqueles que eram tão próximos ao ponto de receberem o convite, mas rejeitarem, tem outros aí que estão dispostos a irem, simplesmente dizer: estou aqui, é um banquete, estou aqui. Mas ainda há lugar. Chama mais, vai em mais caminhos, percorre os atalhos, faça de novo a listagem, vê se todo mundo realmente foi convidado, porque ainda há lugar. Termino essa mensagem, essa devocional. Se nós podemos aqui ver pelo menos 4 personagens importantes nesse texto: o Senhor, o servo, o primeiro conjunto dos convidados e os demais convidados. Concordam comigo aqui? O Senhor, o servo desse Senhor, o primeiro conjunto dos convidados e os demais convidados. Quanto ao Senhor, o espaço estava pronto, o banquete foi preparado, mas houve uma rejeição, e ele ficou irado com quem rejeitou. Quanto ao servo, foi cumprir as ordens do seu Senhor e foi às ruas. Vá! E ele foi. É para ele trazer? Para trazer ele foi. E trouxe. E ele disse: olha, ainda tem lugar. Aí vem os convidados. E a segunda leva dos convidados. E pode ir em todas as ruas de vielas. Esse texto aqui é dos textos que apontam para o céu. Lucas, o doutor Lucas, estava ali, vendo muitos fariseus e escribas cercando Jesus. E ao mesmo tempo aqueles que eram chamados de pecadores. Jesus estava sentado em uma mesa quando foi falando essa parábola, juntamente com os pecadores. Pecadores aos olhos dos fariseus e escribas. E Jesus estava ali dizendo para eles, era como se ele estivesse pontuando uma verdade profética, que está em Isaías. Vim para os meus, mas os meus... Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. E o que está acontecendo é que agora eu estou cercado por aqueles que estavam nas vielas, nos becos, aqueles que eram rejeitados.
porque eles querem se assentar comigo na minha oração nessa manhã, termino, é que o Senhor nunca deixe morrer esse fogo em nosso coração, de nos mantermos firmes como convidados e como servos continuarmos convidando outros mais a estarem conosco nesse grande banquete que já está sendo oferecido pelo nosso Senhor.